Você está pronto para o inesperado? Jesus nos avisa: virei como ladrão e não conhecerás a hora. Essa mensagem poderosa não é apenas um convite ao arrependimento, mas uma trombeta de advertência. Portanto, não ignore o chamado de Deus. Sua eternidade depende disso. Então, assista esse vídeo até o fim, desperte hoje mesmo para o propósito eterno. Olá, amados irmãos e irmãs, paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E a mensagem de hoje, ela vem então como uma trombeta de advertência para nossas vidas espirituais. Deus hoje nos chama mais uma vez a refletirmos profundamente sobre o nosso relacionamento com Ele. E o nosso texto para meditação está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Queridos, o texto que lemos é um apelo direto vindo da própria boca do Senhor Jesus Cristo, e Ele não nos fala apenas com amor, mas Ele nos fala com sinceridade, e por isso precisamos encarar essa mensagem de Jesus com o peso o qual ela carrega. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Bom, aqui está o primeiro chamado da parte de Deus. Lembra-te. O Senhor, queridos, nos convida a trazer à memória tudo o que Ele nos deu. E o que foi que recebemos da parte do Senhor? Recebemos a verdade do Evangelho, o dom da salvação em Cristo Jesus, a promessa do Espírito Santo, a esperança da vida eterna e a comunhão com Deus. Muitos de nós, quando aceitamos a Cristo, experimentamos a alegria do primeiro amor. Vocês se lembram de como estavam cheios de entusiasmo e desejosos de compartilhar a mensagem de Deus com todos? Mas, infelizmente, com o passar do tempo, muitos esquecem disso. Tornam-se mornos, indiferentes, o fogo do Espírito vai se apagando. Mas o Senhor nos alerta. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. E o Espírito de Profecia nos exorta da seguinte maneira: se esquecermos as bênçãos passadas, perderemos a confiança no doador e seremos levados ao desânimo. Amigos, é uma tragédia espiritual esquecer tudo que Deus fez por nós. A palavra de Deus nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Deus nos manda lembrar, porque a memória do que Ele fez nos sustenta nos tempos difíceis e ainda nos sustentará. Reflitam. Como está a sua memória espiritual? Você ainda lembra do dia em que entregou a sua vida a Cristo? Ou não lembra mais? Guarda-o. Depois de lembrar, Cristo agora nos diz: guarda-o. E o que significa guardar? Não é reter o pecado ou os velhos hábitos. É proteger aquilo que Deus nos deu, que é a fé, a esperança e a verdade. É vigiar para que essas coisas preciosas não sejam então roubadas. O inimigo, ele está sempre à espreita, buscando nos desanimar, nos afastar do caminho certo e também nos fazer acreditar que não vale a pena mais servir a Deus. Satanás está constantemente sussurrando em nossos ouvidos: é melhor você aproveitar os prazeres deste mundo, viva a sua vida agora, pois não há uma garantia para o futuro. Mas Jesus nos diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há nada mais valioso que a salvação, meus irmãos. Bom, o Espírito de Profecia nos faz um alerta. O inimigo jamais poderá arrebatar da mão de Cristo aquele que lhe confia sinceramente nas promessas. Se a pessoa confia e procede em obediência, a mente está suscetível às impressões divinas. Irmãos, guardar o que temos recebido significa viver à altura da luz que Deus nos deu. Não podemos nos conformar com o pecado, não podemos viver como o mundo vive, mas precisamos ser fiéis ao compromisso que nós assumimos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo no dia que entregamos a nossa vida a Jesus. Arrepende-te. Depois então de lembrar e guardar, o Senhor nos dá uma ordem: arrepende-te. Aqui então está o cerne da mensagem.
Não é apenas lembrar do passado, não é apenas proteger o que nós recebemos, mas também é reconhecer que temos falhado e nos voltarmos a Deus com o coração contrito. O arrependimento é a chave para a renovação espiritual, meus irmãos. Ellen White escreve o seguinte: o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em uma mudança de conduta exterior, mas na transformação completa do coração. Sem arrependimento, não existe salvação, porque o próprio Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso está lá em Lucas capítulo 13, versículo 3. Bom, quantos de nós estamos adiando o arrependimento? Pensamos, amanhã eu mudo, amanhã eu deixo esse pecado, mas a palavra de Deus é clara: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Queridos, um ladrão, ele não avisa quando ele vai atacar. E da mesma forma, o julgamento dos vivos, seguido pela volta de Jesus, ou mesmo a nossa própria morte, vai ser repentino. Não vai haver tempo para se preparar no último momento. Lá em Parábolas de Jesus, na página 342, nós encontramos uma advertência que diz: todo momento negligenciado é uma oportunidade perdida de se preparar para o juízo. Vigiai e perseverai. Veja, o último apelo da mensagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, é um chamado à vigilância. Devemos aguardar a vinda do Senhor com os olhos abertos e o coração preparado, porque não há espaço para preguiça espiritual. O próprio Cristo nos diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, ser vigilante não significa viver em medo, mas viver em expectativa, aproveitando cada oportunidade para crescer espiritualmente e também para compartilhar a luz do Evangelho com outros. E, como está escrito lá no Grande Conflito, na página 38, aqueles que vivem em expectativa constante da vinda do Senhor estão sempre prontos para qualquer emergência espiritual. Bom, Deus nos chama hoje a despertar do sono espiritual. Nós precisamos lembrar do que recebemos, guardar a fé que nos foi dada, arrepender-nos dos nossos pecados e também viver em vigilância constante, porque o dia da volta de Cristo está mais próximo do que nunca e não podemos mais adiar a nossa decisão. Hoje, não amanhã, hoje é o dia da nossa salvação. Então, que possamos ouvir as palavras de Jesus como um alerta para as nossas vidas. Lembra-te, guarda-o e arrepende-te. E que possamos viver cada dia como se fosse o último dia, confiando nas promessas de Deus e, é claro, obedecendo a sua santa palavra. E se você sente que tem se afastado de Deus, que não tem guardado a fé, ou então que precisa aí de um coração arrependido, não saia desse vídeo sem renovar o seu compromisso com Cristo, porque Deus ainda está te chamando. Não endureça seu coração, meu amigo, não endureça seu coração, minha amiga. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.